Ouça agora na Ativa FM, Ponto de Vista, com o jornalista Ricardo Welbert. Olá, uma boa tarde para você, ouvinte da Ativa FM. O Estatuto do Idoso está fazendo 15 anos, completou esse aniversário ontem. O documento é considerado um modelo. Um modelo de quê? Um modelo de regras que todos nós devemos seguir, devemos cumprir à risca em respeito e para respeito à população idosa brasileira. No entanto, nem toda a legislação escrita nele foi implantada. E existem vários artigos ainda que deixam de ser cumpridos em várias partes do país. Preconceitos e falta de conscientização são as principais barreiras para o Estatuto do Idoso. As próprias autoridades o ignoram. Nos debates dos candidatos à presidência e também aos governos do Estado, pouco ou quase nada foi falado em relação à população idosa do país. O acesso desse público aos serviços de saúde, principalmente, é problemático, muito problemático. A pessoa idosa, que é aquela que tem 60 anos ou mais, é frequentemente discriminada justamente pelo fato de ser idosa, o que não deveria acontecer, pois qualquer pessoa que esteja nesse nível da vida passou por muita coisa e produziu muita coisa, produziu a riqueza que hoje sustenta a juventude, que muitas vezes é essa juventude que desrespeita e ignora a população idosa, como se não fosse ficar idosa também. Mas vou falar sobre isso também daqui a pouco. O envelhecimento da população brasileira é profundamente desigual. Pessoas de alta renda e alta escolaridade envelhecem como as de países do primeiro mundo, como na França, na Europa, enfim, e outros países da Europa também, e até mesmo na América do Norte. Já as pessoas pobres, os idosos pobres, dependem do SUS. Essas são algumas das conclusões de um estudo que traçou o perfil da população idosa do Brasil, divulgado pelo governo federal. Segundo os dados, 3 em cada 4 idosos do Brasil, 3 em cada 4, ou seja, quase todos, usam exclusivamente o SUS para se tratarem. Mas esse também é um problema do qual eu já falei várias vezes com algumas pessoas idosas que eu conheço, que é o seguinte: tem muito idoso da faixa mais pobre da população, que é aquela população que ganha um salário mínimo, às vezes até menos, mas a aposentadoria padrão é essa de um salário mínimo. Esses idosos muitas vezes gastam o dinheiro deles com outras coisas que às vezes fazem até mal para a saúde deles, tabaco, bebida, e não gastam esse suado dinheirinho, esse pouco dinheirinho que elas têm com um plano de saúde. Um plano de saúde que lhes daria mais dignidade, um leito melhor, num hospital melhor, num caso de uma doença de risco. Se precisasse fazer uma cirurgia, teria isso mais facilitado, mais acelerado, por um investimento que, além do investimento que eles já fazem por meio dos impostos, o investimento no SUS, eles poderiam também, sim, redirecionar alguns gastos próprios para ter um plano de saúde e, assim, ter uma dignidade um pouco mais garantida, mais assegurada no que diz respeito à saúde. Mas, em vez disso, gastam mal o dinheiro. Mas isso é falta de quê? Falta de educação. Lá no começo, essa população, assim como a população mais jovem de hoje, não sabe usar bem o dinheiro que tem. Gasta com besteira, gasta com bobagem. Mas aqui nós estamos falando do SUS, que é o serviço público, que é a obrigação do governo de manter, né? Segundo os dados do governo, mais de 2/3 dos entrevistados idosos têm uma doença crônica. Melhores condições de saúde aumentam o tempo em que a pessoa continua trabalhando e retardam a idade de aposentadoria. O indivíduo que exerce uma atividade laboral, ou seja, trabalha fazendo alguma coisa, capinando um lote ou trabalhando no escritório, que seja, tem uma qualidade de vida melhor, porque está exercitando física e mentalmente as suas capacidades. Mais ainda, a alimentação e o exercício físico ajudam. Para cumprir o Estatuto do Idoso, são necessárias políticas públicas a serem executadas por conselhos de direitos de pessoas idosas. O país tem mais de 5.000 municípios e pouco mais de 200 conselhos da pessoa idosa. Em Pitangui, por exemplo, eu desconheço que exista esse conselho. Esses conselhos, poderiam receber recursos
para executar a política voltada para o idoso do município. No entanto, isso raramente acontece, embora haja um conselho também, mas com a falta também, né, um compromisso por parte dos gestores municipais. Encerrando, outro dado importante, o Brasil tem hoje 30 milhões de idosos. E esse número poderá dobrar até 2060, porque a população está vivendo mais. Ou seja, em 2060 poderá haver 60 milhões de idosos. Apesar disso, a sociedade não dá muita atenção à questão do envelhecimento. Como eu disse há pouco, a sociedade brasileira, especialmente os jovens, no geral, tendem a achar que sempre serão assim, jovens, que nunca vão envelhecer. Estão cansados de saber que não é verdade. E o futuro que aguarda essa juventude, da qual inclusive eu faço parte, é tão mais aterrador quanto é o dos idosos de hoje. Esse foi o Ponto de Vista de hoje. Para todos, uma boa tarde e até amanhã. Ponto de Vista, com o jornalista Ricardo Welbert.